Nesse vídeo eu vou compartilhar como eu calculei o meu plano alimentar para o meu objetivo de recomposição corporal. Só contextualizando, eu já estou nesse processo desde o ano passado. No final do ano, por conta das férias, deu uma leve desandada, apesar de ter mantido a rotina de exercícios. A ingestão de calorias foi um pouquinho mais alta do que o habitual, e então em janeiro deu uma estagnada. Ficou mais ou menos igual ao que eu estava no final do ano, e o processo não continuou fluindo. Então ali no início do ano, entre fevereiro e março, eu fiz uma modificação na minha alimentação para dar um start ali, para dar uma acelerada no processo de perda de gordura principalmente, porque o processo de ganho de massa estava fluindo, mas pelas fotos corporais era visível que a perda de gordura não estava acontecendo. E isso é um reflexo de que o déficit calórico não estava acontecendo. Justo, porque eu não estava seguindo bem certinho a risca, conforme o plano calculado por mim mesma. E um mês colocando em prática esse cálculo, eu tive um resultado bem expressivo, tive uma perda de gordura de 2 quilos. Então aqui pelas fotos corporais dá para observar uma redução de gordura principalmente na região abdominal. Teve também um pouco de redução de gordura na região dos membros superiores, então ali no braço, dá pra ver um pouquinho mais o ombro, o tríceps marcando. Foi uma resposta legal de um mês seguindo o cálculo. Então esse plano alimentar tem 1.200 calorias, 1,7 gramas de proteína, 0,5 de lipídios, gordura e 2,5 gramas de carboidrato. O café da manhã tem 2 fatias de pão, desse pão da Wikibold, e eu até abri aqui para mostrar para vocês. É esse pão aqui. Qualquer um dos três, os três têm uma distribuição calórica bem parecida, e eu optei por esses porque eu consigo comer 2 fatias com um teor calórico bem baixo, né? Então, que eu vou abrir para mostrar, tem 2 fatias, tem 91 calorias. Então, é bem interessante, dá para encaixar, porque eu gosto de comer o pão com tofu, e colocar banana e pasta de amendoim na outra fatia. Então essa foi uma adaptação que eu fiz para as minhas preferências. E além desse pão com tofu, banana e pasta de amendoim, uma porção de frutas, aqui eu estipulei em gramas, porque eu gosto de pesar as frutas, e eu geralmente faço um mix, então eu divido as quantidades delas e coloco num potinho e adiciono granola. Até coloquei outras opções de granola ou aveia, enfim, eu vou colocando de acordo com o que eu tenho disponível. E sempre uma castanha do Pará, no café da manhã. Para o almoço, eu tenho 2 opções. O almoço sem feijão e o almoço com feijão. Vocês observem que o teor calórico fica muito parecido nas 2 opções. Distribuição de macronutrientes também muito parecida. Proteína, gorduras, carboidrato. Proteína, gorduras e carboidrato. Então, independente se eu comer uma refeição com feijão ou sem, a distribuição calórica vai ser a mesma. É claro que no almoço que tem feijão vai ter um pouco mais de fibra alimentar do que no outro. O lanche da tarde, eu opto por algo que é mais prático, porque eu geralmente estou aqui no consultório, e aí não dá para fazer uma refeição muito grande, então eu faço só o leite vegetal, a proteína em pó e alguma fruta batida. Faço isso já de manhã e trago para o consultório, deixo num potinho na geladeira e vou comer à tarde. Para o jantar, eu tenho 2 opções para o dia a dia, ou comida, ou então um lanchinho. Observem que a distribuição calórica fica muito parecida. Então aqui vai ser sempre uma opção com a proteína de soja e legumes para dar esse volume aqui de 100, 120 gramas, para dar mais saciedade. Se não tiver os legumes, não vai dar certo. Eu vou continuar com fome e vou querer comer mais coisa. Então tem que ter pelo menos 100 gramas de vegetais aqui no jantar. E na opção de lanche, eu posso usar um Rapidez ou alguma outra, ou pão mesmo, né? E rechear com a proteína de soja. Aqui eu coloquei o cheddar vegano da Junior, que é uma marca interessante porque essa quantidade de 5 gramas é uma quantidade super suficiente para essa refeição e tem só 15 calorias. É um agradinho que eu coloco para que a refeição fique mais gostosa e eu consiga me manter dentro do plano alimentar. Vale reforçar também que esse plano com essa quantidade de calorias foi adaptado para minha realidade, levando em consideração o meu gasto com exercício físico, o gasto calórico de musculação, corrida e bicicleta. Então, tudo é pensado para minha realidade. Não dá para você replicar isso aí para o seu caso, porque certamente não vai ser o mesmo caso. Cada contexto é um. E se vocês gostarem de saber como tá sendo esse meu processo, comentem aqui se vocês têm alguma dúvida sobre o meu cálculo. A gente vai se falando.